Olá, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aqui ao nosso encontro. Eu sou a Valéria Rocha, sou atriz, artista educadora e integrante do Núcleo Atômico. Esse é o nosso quarto encontro do Núcleo Estudos Online Abrir Caminhos, Infâncias e Invenções. Esta ação é organizada pelo Núcleo Atômico e você encontra todas as conversas no nosso canal do YouTube. São encontros com 5 pesquisadoras e pesquisadores de diferentes campos do conhecimento, abordando suas áreas em relações à infância. Áreas como culturas tradicionais, ciências e tecnologia, teatro, criação literária e filosofia. Hoje nós vamos conversar sobre imaginação, arte e ciência na infância. E estamos aqui com a presença mais que especial do professor Carlos Machado Giazzi Case. Ele é bacharel, licenciado, mestre em História e doutorando pela Faculdade de Educação da USP. É ativista, escritor e palestrante. Boa tarde, professor. Para a gente começar a nossa conversa, queria primeiro que você falasse um pouquinho do seu nome. Seja muito bem-vindo. Então, eu recebi um nome de batismo, que é Carlos Eduardo Dias Machado. Minha mãe gostou desse nome e prenome. E o Dias Machado é o prenome e o sobrenome do meu pai. E aí, por volta dos 17 anos, quando eu tive contato com o movimento de consciência negra, o movimento negro brasileiro, eu sentia, e através das leituras que eu fui fazendo ao longo desse período, eu sentia a necessidade de ter um nome africano. Porque o nome europeu ele tem uma carga muito pesada para nós, descendentes de africanos, porque os nossos nomes originais e sobrenomes foram retirados à força. Foi uma das formas de violência que foram cometidas contra a população de origem africana na Ásia, na Europa e aqui na América. Então, uma amiga nos anos 90, eu encontrei com ela no centro da cidade de São Paulo e eu pedi para ela, eu quero um nome africano. Ela olhou para mim e disse, Giazzi. Muito obrigado. O que significa? Giazzi significa maravilhoso. Aí eu pesquisei esse nome e a origem dele é Ashanti, que é um povo que vive na África Ocidental, especificamente em Gana e Costa do Marfim. Décadas depois, continuando a pesquisar sobre o nome, eu verifiquei que a origem mais antiga desse nome vem de Kemet. Kemet, em português, significa terra preta. Esse é o nome original da primeira civilização africana que se desenvolveu no norte da África, e os gregos deram o nome de Egito, no caso, Egito Antigo. E o que confirma uma tese do grande intelectual Cheikh Anta Diop, que disse que Kemet, ou Egito, ele é a principal civilização africana e ela influenciou todas as outras civilizações que vieram. Então, Giazzi é o meu nome, Kwesi Mfume é um nome de um político norte-americano, um congressista africano-americano, que eu gostei muito do nome dele e também tem a origem semelhante, que é Ashanti. Lindo, obrigada, professor. E aí, a gente vai conversar um pouco sobre as referências negras, principalmente na ciência, né? Sim. E como a gente pode, a importância disso na infância, né? E como a gente pode, enquanto educadores e educadoras, começar ou continuar, né? Para quem já está continuando, trazer isso para as crianças. E aí, para quem não conhece o professor Carlos, eu indico que conheça, pesquise sobre ele na internet, ele tem muitos vídeos, tem textos, é uma pesquisa maravilhosa, além de ter um jeito muito gostoso de falar e de ouvir, então vale muito a pena pesquisá-lo, estudá-lo. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa e como é que a gente pode começar também aí por esse caminho de construir uma educação antirracista para as nossas crianças, principalmente dentro da sua pesquisa, que é essas referências negras. Sim. Eu comecei essa pesquisa por acaso. Nos anos 80 e 90, eu era office boy no centro da cidade de São Paulo, morava em Diadema, e eu comecei a comprar revistas da comunidade africana-americana
como Ebony e Essence. E na revista Ebony, em fevereiro de 1995, fevereiro de 1996, eu tive contato com uma propaganda de uma rede mundial de fast food que dizia assim: todo dia você usa uma dessas coisas: a caixa de correio, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, o semáforo e a caneta tinteiro. Você está celebrando a história negra. E aí tinha a descrição da patente, o registro, a descrição da invenção e o nome do inventor. Eram todos inventores negros. E aquilo, para mim, eu tinha 25 anos na época, aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei assim, como é que eu ainda não sabia disso? Eu lia muito, lia jornal, revista, frequentava bibliotecas, ouvia rádio, música, programas jornalísticos, e nunca tinha ouvido falar nisso. E verifiquei depois que pessoas ao meu redor também não sabiam a respeito disso. Então, se passou o tempo, eu fiz graduação, licenciatura em História, mas eu fui pesquisando ao longo deste período. Em 2005, eu escrevi um livro a respeito disso. Em 2014, saiu este livro que está atrás de mim, que é o Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, em PDF. E em 2017, o livro que está do meu lado, o Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Então, eu comecei com alguns inventores, inicialmente afro-americanos, posteriormente da América Central e aqui da América do Sul. E aí isso foi expandindo, chegando ao continente africano e outros continentes. E eu fui continuando estudando. Esse tema ele não foi aceito abertamente, eu enfrentei muitas resistências, eu levei esse tema do livro para várias editoras e várias me negaram a possibilidade de publicar esse livro nessas casas editoriais. E então demorou muito, mais de 10 anos, para que o livro pudesse sair de fato. O Gênios da Humanidade, que é uma edição de luxo, levou 12 anos para sair. Bem, uma das coisas que eu aprendi nessa minha pesquisa foi que o branco europeu e o branco aqui do continente americano, eles criaram um imaginário, uma fake news de que o povo negro era descendente de Cã, era vamos dizer assim, uma raça amaldiçoada por Noé. Existiu inicialmente um racismo religioso que foi utilizado pelo cristianismo para justificar a escravidão. Isso, estamos falando de século XV em diante, do século XV em diante. Infelizmente, ainda existem lugares que defendem isso, em pleno século XXI. A partir do século XVII, nós temos intelectuais europeus e depois americanos que defendem a ideia de que os negros são inferiores aos brancos e eles estão mais próximos dos animais ou são animais e os brancos são o suprassumo da evolução humana. E passaram-se séculos, principalmente no século XIX, tentou-se provar cientificamente de que negros eram inferiores intelectualmente, geneticamente, aos brancos. Isso foi algo que se acreditou muito. Nós chamamos esse período de racismo científico. Racismo científico. Foi um período que durou do século XVII até o século XX. A partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, com o surgimento da ONU, essas ideias racistas elas começaram a perder força, mas elas não desapareceram totalmente da ciência. E eu posso dizer, da minha experiência como aluno de escola pública estadual,
na cidade de São Paulo a partir de 1978 em diante, eu nunca tinha ouvido falar de uma mulher ou de um homem negro ou indígena ou asiático que tivesse produzido alguma coisa na área da ciência. O que eu aprendi na escola, nas bancas de jornais, nas livrarias, nos documentários, nas séries, minisséries, era de que o homem branco era inventor, cientista, inovador. Então, eu só fiquei sabendo disso na segunda metade dos anos 90. E eu falei assim, esse conhecimento não pode ficar só comigo. Eu preciso transmitir esse conhecimento. Inicialmente, eu fiquei sabendo de homens negros cientistas e, posteriormente, de mulheres negras cientistas, nos Estados Unidos e em outros lugares do continente americano. E eu procurei trazer essas referências para as minhas produções. Mulheres e homens negros cientistas. Porque a população negra, ela não inventa hoje. Ela não começou a inventar no século XXI. Ela não começou a criar um novo no século XX, nem no século XIX. Nós somos descendentes do povo mais antigo do mundo. E o povo mais antigo do mundo, ele criou soluções para que a gente pudesse existir no planeta Terra, pudesse se espalhar pelo planeta e viver com cada vez mais com melhor qualidade de vida. E esse é um processo que continua até os dias de hoje e vai continuar depois do fim das nossas existências, porque é uma necessidade humana querer viver mais, com saúde, prolongar a sua vida, ter uma vida mais confortável e também descobrir outros mundos, outras possibilidades, porque se sabe que daqui a poucos bilhões de anos esse planeta não existirá mais e é necessário pensar numa outra alternativa de sobrevivência da humanidade e também das formas de vida que evoluíram aqui neste planeta. E aí, dentro dessas suas pesquisas, professor, queria que você citasse algum cientista que você acha que é mais, que te chama mais atenção ou que está nesse lugar de mais apagamento, para a gente poder pesquisar e conhecer melhor. Perfeito. A primeira que eu quero destacar é a Katherine Johnson. Ela faleceu recentemente aos 101 anos, tá? E ela era uma matemática e ela trabalhou numa organização chamada NACA, que é anterior à organização NASA. E ela foi uma das mulheres computadoras, porque antigamente os cálculos eram feitos à mão, ou então com máquinas bem simples, antes da existência do computador. Então, ela é o grande destaque, né? Ela foi um gênio da matemática e os cálculos dela ajudaram os seres humanos a chegarem na Lua, né? Nesse projeto norte-americano de disputa entre a União Soviética, de quem chegaria ao espaço primeiro, quem teria mais chances de desenvolver tecnologias de conquista do espaço. Uma outra cientista que eu destaco também é a May Carol Jemison, que era física, ela é viva, tá? Ela nasceu em 1956 e também trabalhou na NASA. Ela fez engenharia química, medicina também, e ela viajou para o espaço. Ela é a primeira mulher negra astronauta, tá? Ela viajou no ônibus espacial Endeavour, em 1992. Uma outra intelectual que é interessante também falar é a Mamie Phipps Clark, que foi uma psicóloga e que, juntamente com seu marido, eles fizeram o chamado teste da boneca. Eles fizeram um experimento com crianças, colocando de um lado boneca negra e do outro lado uma boneca branca, e perguntava para crianças negras qual era a boneca que elas mais se identificavam.
E a gente observava, através desse estudo, a quantidade de auto-ódio que crianças de 5, 6, 7 anos de idade tinham. Então, esse teste ele foi revelador da supremacia branca na sociedade norte-americana, mas não só na sociedade norte-americana, né? Numa realidade, numa ordem mundial branca que está presente no Ocidente. Aqui no Brasil, nós temos uma cientista muito importante, que é a primeira PhD em física, tá? Ela foi formada no Reino Unido e ela tem uma grande importância na ciência brasileira. A Sônia Guimarães, ela é professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? E ela, no ITA, ainda é a primeira e única mulher negra professora, pesquisadora da instituição. Ela trabalha com laser associado a aviões de caça. Tá? Nós temos a Catemari Rosa, que é física e professora da Universidade Federal da Bahia, que faz um trabalho importante de catalogar as mulheres negras na física. A Jaqueline Góes de Jesus é mais um exemplo, que é biomédica e uma das cientistas responsáveis pela sequenciação do primeiro genoma do vírus SARS-CoV-2, o vírus do Covid-19. Então, a lista é imensa, é enorme, e eu quis aqui destacar para vocês alguns nomes de mulheres negras, né? De homem, o nome mais antigo que nós temos é Imhotep. Imhotep é considerado um polímata, e ele teve uma importância muito grande no desenvolvimento da primeira pirâmide de degraus. E depois que ele faleceu, ele foi considerado um deus na sociedade quemética ou egípcia. A primeira mulher a ter o seu nome registrado na ciência é Pesechet. Ela viveu por volta de há mais ou menos 4.700 anos atrás. E ela era considerada médica-chefe. Tá? Provavelmente ela estudou na Casa da Vida, que é a primeira universidade na história da humanidade, que surgiu no norte da África. É importante também saber que os africanos produziram universidades, e algumas dessas universidades funcionam até os dias de hoje. Tá? Eu já conheci essa história que você falou de como você começou a pesquisa, eu achei ela maravilhosa. Que você era office boy, eu adoro essa história. Então, a vida para mim não foi fácil, né? Eu sou mais um das dezenas de milhões de afro-brasileiros que teve a sua história marcada pela pobreza, pelo racismo, pela discriminação, pela violência. Então, eu vivi em bairros periféricos violentos e graças à minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, né, eu consegui sair desse meio, né, com muita luta da família, para que eu pudesse estar no lugar onde eu estou hoje. Hoje eu sou doutorando na Faculdade de Educação da USP. Né? Então, eu sou bacharel, licenciado e mestre em História pela USP, e agora eu sou doutorando. Então, esse processo é graças a um trabalho de base que foi feito desde a década de 1970. O que eu gosto nessa história, que eu já tinha ouvido você contar uma vez, né? Tipo assim, você pegou um papel que estava escrito e você poderia ter falado, que interessante, deixado para lá, né? Mas não, você falou, peraí, o que é isso aqui? E eu ouvi você contando uma vez a história que você chegou a ligar para a rede de alimentação aqui do Brasil. Eu vi você contando uma vez isso numa live. E perguntando, olha, por que não faz o mesmo aqui no Brasil? A gente pode dar uma olhada nesses nomes. Não obtive resposta. Por que será, né? Por que será? Né? Vamos tentar hoje. Mas eu acho esse seu olhar curioso, esse seu olhar científico, que vem desde essa primeira história que você conta,
isso é muito rico para a gente, né? Como essa curiosidade, esse seu primeiro impulso te movimentou muito e te movimenta até hoje, e como ele movimenta outras pessoas, né, ao seu redor. Você movimentou outras pessoas ao seu redor, por conta que você viu um panfleto de uma rede de comida. Olha que maravilhoso, né? E aí, o quanto a ciência é isso também, né? É a gente olhar para alguma coisa ali que está todo mundo achando normal, né? Tipo, nossa, isso aqui é normal. E a gente fala, não, peraí, eu acho que depois disso aqui tem outra coisa, tem outra coisa, tem outra coisa. E a gente vai se movimentando e buscando outras coisas, né? Eu adoro essa sua história, eu acho ela é a ciência em si para mim. E agora, no doutorado, né, porque meu mestrado não foi sobre esse tema, agora no doutorado eu vou estar trabalhando este tema, né? A história da ciência, tecnologia e inovação africana e a relação com a escola brasileira, eurocêntrica. Porque durante tanto tempo esses conhecimentos ficaram ocultos, eles não foram disseminados, já que eles são tão antigos. E as raízes eu trouxe um pouquinho na minha fala anterior, né? A raiz está nessa construção da supremacia branca, nesse racismo que é estrutural na sociedade brasileira, e não só na sociedade brasileira, no Ocidente, né? E podemos dizer em grande parte do mundo, porque essa ordem mundial ela organizou o poder como ele está posto hoje em dia, não só no Brasil, mas nas relações bilaterais entre o mundo. Então, isso é uma coisa muito grande, muito profunda. Muitas vezes as pessoas acham que racismo é uma pessoa xingar a outra, é uma pessoa impedir o acesso a outra, negar emprego, demitir com mais facilidade. Isso é uma faceta do racismo. O racismo ele é uma diversidade. É como se fosse um monstro com diversas cabeças. E você consegue, às vezes, enfrentar uma cabeça, mas existem outras que você precisa enfrentar também. Então, o racismo ele se manifesta em todas as áreas do conhecimento e em todas as áreas de atuação humana. Não é só nas questões e nas relações interpessoais, é mais além. Sim, sim. E você falou você falou do auto-ódio, né? Queria que você falasse um pouco, talvez dando spoiler do seu doutorado, da importância que é para as crianças terem essas referências desses pesquisadores e cientistas. Eu acho que, né? A gente, assim, dentro das nossas oficinas, eu percebo duas coisas. Você pode me corrigir se eu estiver falando uma grande bobagem, tá? Me corrija, por favor. Primeiro, que eu acho que nós, pessoas brancas, criamos uma espécie de doença, assim, de tipo... a gente, por exemplo, uma criança negra vê um espetáculo com uma protagonista branca e ela consegue se identificar, ela cria mundos, ela conversa. E nós, pessoas brancas, parece que se é um protagonista negro, não, isso não é comigo. A gente cria imediatamente um afastamento da coisa. Não sei se você já... tipo, se tem uma série com personagens negros, eu não consigo me identificar. Por que não? Né? Por que eu não posso também me identificar, discutir aquilo? É como se a gente não tivesse capacidade de lidar com o outro, assim, sabe? Pessoas brancas. Então, eu vejo que as crianças brancas ou indígenas, é super importante ter acesso a isso, né? Isso não é um conhecimento só para as crianças negras, é também para as crianças brancas, né? Foi construído no nosso imaginário, e isso está presente diuturnamente nas mídias, principalmente na TV, que acessa muito mais lares, e nas escolas também, a imagem da pessoa branca como um ser universal. Eu, quando era criança, minha mãe me deu uma coleção de livros que a patroa dela doou, chamava História Universal, de um autor chamado Cesare Cantu.
Aí, o que era a história universal? História universal era uma história que começava a partir da Grécia. Ia para Roma, e aí se desenvolvia, Idade Média, até os dias de hoje. Isso era a história universal. Quando eu penso em história universal, eu penso a história do universo. O universo imenso. Mas a ideia da história universal, como foi construída, era a ideia da civilização europeia, de base grega e romana. Então, é você se sentir, você se ver como o centro do mundo. Eu cansei de ouvir isso quando era criança, adolescente, início da vida adulta. Ser gente, eu, homem negro de origem africana, ser gente era imitar o branco. Eu seria gente imitando o branco. O modo de falar, o modo de vestir, de agir e de pensar. Então, eu costumei a ver pessoas brancas e também identificava com elas questões que passavam comigo, porque somos humanos. Só que muitas vezes o contrário não acontece. Quer dizer, uma pessoa que não é branca é menos humana do que eu? Né? A vida dela vale muito menos. O meu gato, o meu cachorro, vale muito mais do que a vida de qualquer outra pessoa que não seja da mesma etnia que a minha. Isso é algo muito sério e que traz implicações profundas e que a gente enfrenta até os dias de hoje. Vamos pegar o exemplo, a mortandade enorme da juventude negra. Isso é algo muito sério no Brasil. O Brasil é um dos países que mais se mata no planeta Terra. Né? E a morte de pessoas não brancas, principalmente negras e indígenas, é algo que não causa espanto, muitas vezes não causa indignação. Causa indignação se morrer uma pessoa branca de classe média ou rica. Aí sim, porque toda a estrutura da sociedade ela está pronta para receber essa morte com indignação, na busca de justiça. Então, eu não vejo problema nenhum de uma pessoa branca assistir uma história contada por uma pessoa nativa americana ou africana brasileira ou africana americana e se identificar com aquela história, porque nós somos humanos. Mas, ao mesmo tempo, sabendo de que, apesar que nós somos 99,9% semelhantes geneticamente, existem histórias específicas. Né? Tem a história da população negra, tem a história da população branca, a história da população indígena, a história da população amarela ou asiática. Né? Mas somos todos uma humanidade. Agora, é necessário ver o todo e ver o particular também, sempre. Isso é uma coisa que me intriga. As crianças terem essas referências na escola, sabe? Eu acho uma coisa que começa a falta de... eu não sei explicar. Porque a gente só... Isso que você falou da universalização, né? A gente fala... Quando a gente estava estudando a coisa da ciência, a gente falou de Einstein, falou de Newton. E aí a gente chegou lá e falou, por que a gente vai falar deles? Todo mundo fala deles, né? Por que a gente não fala de outros cientistas? Aí a gente pesquisou também cientistas negros. Por que a gente não fala só sobre as mulheres? Né? E é trazer essas referências para as crianças, para elas conhecerem outras formas de estudar, outras formas de pesquisar, outros mundos. E aí tem essa coisa da ciência como imaginação, né? A imaginação ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Né? Muita coisa acontece imaginando mundos, imaginando cenários onde aquela invenção, aquela nova tecnologia, ela vai se posicionar no mundo. Então, isso é muito importante. Então, eu penso o seguinte, que é necessário também, nessa imaginação, fazer com que as mentes das crianças de outras etnias também sejam despertadas para a curiosidade científica. Porque, muitas vezes, essa imaginação que foi construída sobre a gente, essa narrativa que foi construída sobre a população negra e indígena, nos coloca como escravos, como pessoas que vieram para trabalhar
para o enriquecimento de uma etnia, que é a branca. E é importante dizer isso, de que a história da população negra não começou com a escravidão. Da mesma forma que a história da população nativa, a população originária aqui das Américas, não começou com a escravidão. Pegando os povos originários aqui, a evidência mais antiga que nós temos é de 33 mil anos de presença humana neste continente. E os locais mais antigos dessa presença humana estão no Chile e no Brasil. Pensando no mundo, a presença humana mais antiga se encontra no continente africano, especificamente ali em Jebel Irhoud, no Marrocos. O Homo sapiens mais antigo existe entre 350 e 300 mil anos. Tá? E, a partir dali, ele se espalhou pelo mundo e ocupou todos os continentes ao longo do tempo. Então, é necessário que a gente possa ter contato com outras narrativas. E essas narrativas nos enriquecem, né? Porque são outras formas de ver o mundo. E a gente sabe que não existe uma única forma de se ver o mundo, né? Nós estamos falando aqui em português. E o português é a língua oficial do Brasil. Só que aqui no Brasil, só com os povos indígenas, nós temos mais ou menos 180 línguas faladas. Fora os outros povos, os povos africanos, os povos asiáticos, os próprios povos europeus. Existe uma diversidade de línguas faladas aqui no Brasil, e a gente aqui, geralmente, na escola, só aprende português, né? Então, eu acho que é importante trazer para as crianças e adolescentes, para as novas gerações, e até para as gerações como da nossa idade, da faixa dos 30, 40, 50 e em diante, até para ajudar esses jovens, né, de que existe uma diversidade, né? Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma parte do conhecimento. Existem outras formas de conhecimento, assim como tem outras formas de escrita e outras formas de entender o mundo, porque a língua te faz entender o mundo e te mostra uma multiplicidade que muitas vezes determinada língua ela limita, né? Da mesma forma, as filosofias estão presentes na cultura, que são visões de mundo. Essa visão do progresso, do desenvolvimento, que está atrelado ao sistema capitalista, não é uma visão compartilhada por toda a humanidade. Existem pessoas que veem diferente, né? Existem pessoas que resistem a essa forma de leitura de mundo. E também são mundos imagináveis, né? Então, o conhecimento africano e dos povos originários, eles foram levados a pensar como é que a gente pode fazer para que as pessoas vivam melhor e com melhor qualidade. Como é que a gente pode tirar o máximo de proveito desse rio, desse mar, dessa terra, para o benefício das pessoas, para o benefício dos animais, para que o meio ambiente seja algo sustentável, que seja seguro estar aqui, seja equilibrado estar aqui. Então, existe uma diversidade. E isso começa com a nossa imaginação, com o nosso olhar coletivo ou individual sobre o mundo. Então, a imaginação ela é fundamental na ciência, tecnologia e inovação. Você falou várias palavras que a gente ficou discutindo um tempão uma vez. Porque a gente ficou tempo discutindo assim, que a gente fez em oficinas com crianças, né? E para elas, e aí a gente percebeu que para nós também, essa palavra ciência e tecnologia são palavras que a gente confunde. Que a gente acha que ciência é sempre aquilo que é tecnológico, né? E que tecnologia é sempre aquilo que é o computador, o celular. A gente, enquanto grupo mesmo, se percebeu, nossa, perdido no meio dessas palavras. Aí, se você puder falar um pouquinho sobre o que é essa palavra tecnologia, o que é essa palavra ciência, e também uma outra coisa que você falou que eu acho maravilhoso, que, né, a ciência é uma forma de ver o mundo, né? Existem outras formas também, ela não é também a dona da verdade, né? Isso mesmo.
É importante dizer que nós estamos, parece óbvio que eu estou falando, mas nós estamos falando em português, nós estamos falando numa língua latina, e de uma tradição greco-romana, né? Então, a ciência, ela vem do latim scientia, que é traduzido pelo conhecimento, né? Significa práticas sistemáticas, o conhecimento em si, né? Um sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, e assim, bem como um corpo organizado de conhecimento conseguido através de pesquisas. E a tecnologia, falando de uma forma bem simples, né? A tecnologia é algo que tem a ver com o conhecimento na prática, tá? Ele também vem, é uma palavra de origem grega, né? Que significa técnica, arte, ofício ou estudo. Então, a ideia é um conjunto de técnicas, habilidades, métodos, processos usados na produção de bens e serviços ou na realização de objetivos, né? Então, podemos dizer grossamente, a ciência é a teoria e a tecnologia seria a prática, nesse aspecto, né? Então, seria isso. Mas é óbvio que isso precisa ser conhecido também em outras sociedades, né? Como é que cada sociedade, pensando na composição étnica do Brasil, dos povos originários e dos povos africanos, como é que cada uma entendia isso, né? Quando eu falo de povos africanos, eu falo de um continente com diversas realidades, um continente onde se fala mais de 2.000 línguas, aonde é o berço de diversos conhecimentos tecnológicos e científicos, né? A origem da química, da filosofia, da astronomia, a origem de técnicas agrícolas, de técnicas de pescaria, de arquitetura, urbanismo, de conhecimento espiritual, que também é uma forma de conhecimento, de contação da história, de narrativa da história. Então, o continente africano ele é diverso, né? Existe uma parte do continente africano que tem uma tradição de narrativa oral. E existe também, em diversos lugares do continente africano, o desenvolvimento de sistemas de escrita, diversos tipos de sistemas de escrita. Eu contei 50 sistemas de escritas em 5.000 anos de história africana. Então, isso é uma diversidade muito grande e que nem sempre a gente tem contato com isso. Um contato recente que a gente tem com isso é o filme Pantera Negra, de 2018, do Ryan Coogler. O filme Pantera Negra, o sistema de escrita que aparece no filme é um sistema de escrita africano, né? Desenvolvido no norte da África, e é um sistema que existe até os dias de hoje, né? Então, só que ele não é o único sistema de escrita africano, ele é um dos sistemas de escrita que existem. E tanto que a pessoa que desenvolveu esse sistema de escrita, ela ganhou um Oscar, né, por melhor efeitos visuais. Ela teve essa preocupação em trazer essa cultura africana para as telas do cinema. Então, as pessoas tiveram acesso a um pouco da ciência e tecnologia africana do passado, misturada com futurismo, né? O que nós chamamos hoje em dia de afrofuturismo. Então, é importante que as pessoas saibam que no continente africano não existe só a tradição oral, a tradição do griot, ou do djeli, ou de outros sistemas de contação de história. Existem também sistemas de escrita. Né? Sim. Porque o imaginário que foi construído sobre a população negra era de que a população negra era descendente de pessoas bárbaras, selvagens, e que
vinha de uma tradição religiosa demoníaca. E, infelizmente, isso ainda tem raízes na história, não só no Brasil, mas aonde houve escravidão, existe um ranço racista que vê a população negra como menos. Só que isso não corresponde à realidade. Sem dúvida. Professor Carlos, eu poderia ficar aqui horas te ouvindo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de chamar você para conversar com o grupo todo. Mas está acabando o nosso tempo. Eu queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria de dizer e também pedir para você falar para a gente como a gente pode adquirir seus livros, como a gente pode achar seus textos, para a gente também... Isso foi uma coisa também que eu aprendi com a ciência, né? Que é sempre importante a gente deixar os nossos passos, né? Olha, você viu isso daqui, mas se você quiser ir, tem todo esse caminho aqui ainda. Então, também pedir se você quer falar mais alguma coisa e se você quer deixar os caminhos para a gente te achar. Perfeito. Então, essa escrita que eu acabei de falar se chama Tifinagh, tá? Que é uma escrita berbere, que é escrita até os dias de hoje. Então, assim, os conhecimentos, os saberes africanos, eles estão presentes em diversas áreas. Você não pode só colocar numa área só. O conhecimento ele é diverso, é um conhecimento milenar. Da mesma forma que é milenar o conhecimento dos indianos, dos chineses, dos japoneses, o conhecimento africano não deixa nada a dever para nenhum outro conhecimento estabelecido no mundo. Eu estou nas redes sociais, eu estou no Facebook, tem uma página chamada Historiador Carlos Machado no Facebook. No Instagram, eu estou como Gyasi Kwesi Carlos, tá? É GYASI-KWEISI Carlos. Eu estou no Twitter, Gyasi Kwesi, tudo junto. Blog, eu tenho um blog chamado Leia o Estatuto da Igualdade Racial, .blogspot.com. No momento, eu estou vendendo o meu livro Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente em formato de PDF. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo. O livro físico, no momento, eu não tenho. E eu escrevo na revista Raça Brasil, todos os meses na revista Raça. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo da revista Raça Brasil, né? Todo mês eu escrevo um artigo, uma coluna sobre ciência e tecnologia africana e afrodescendente. Então, basicamente, é isso. E eu tenho artigos publicados em revistas científicas, também escrevo na revista Ciência Hoje. Então, joga Carlos Machado, Ciência Africana, que vocês vão me achar. Obrigada, professor. Gente, quem está ouvindo a gente, quiser material, coisa para trabalhar, é só procurar, hein? Muito, muito, muito obrigada, de verdade, professor Carlos. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais.